A gente segue fazendo um balanço aí com os prefeitos daqui da nossa região. Agora no Jornal do Meio-Dia a gente conversa com o Aguinaldo Felipe, que gentilmente nos atende, prefeito de Pedras Grandes, que também está participando aqui com a gente. Seja bem-vindo, Aguinaldo Felipe, mais uma vez. Obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Acho que ele não ouviu. Alô, prefeito, tá nos ouvindo? O som tá meio baixo. Tá baixinho? Puxa vida, eu não consigo aumentar mais aqui, não é possível aí. Tu consegue compreender o que a gente fala, não? Acho que não. Baixo. Como é que eu vou aumentar isso? Prefeito Aguinaldo, consegue compreender o que a gente tá falando? Sim, tá meio baixo o som aqui, não consigo escutar direito. Eu vou tirar a imagem então, prefeito. Aí o senhor usa como telefone, fica com o aparelho só então para ficar mais perto do senhor. Fica só como se fosse o telefone aí para ficar mais fácil então de nos ouvir. Queremos dar uma boa tarde. Eu sei que o senhor estava programado de vir para cá, mas teve um imprevisto aí, não conseguiu vir a Jaguaruna, prefeito. Boa tarde. Vamos tentar refazer, Joelson? Sim, bota. Agora sim. Prefeito, está nos ouvindo melhor? Tô ouvindo agora sair da imagem. Isso, então melhorou, que bom. Prefeito, obrigado por nos atender. A gente estava comentando aqui que sabia que o senhor estava programado de vir para cá, mas infelizmente aí teve um imprevisto e não conseguiu vir a Jaguaruna, né? Primeiro pedir desculpas aí, porque nós tivemos a chuva de ontem e hoje, alguns estragos aí no interior, pouca coisa, mas tive aí visitando os locais e acabou por atrasar um pouco e não ia dar tempo de chegar, então aí avisei o Joel. Peço desculpa por isso. Nada, só faltava pedir desculpas por isso, né? O prefeito, fim de ano, festa, Natal, a gente quer falar de balanço de ano novo, enfim, balanço de 2025, mas vamos lá, o senhor é prefeito, né? Prioridade da cidade. Prioridade da cidade. Prefeito, e aí, como é que foi 2025? Assustou muito a chuva aí nesses últimos 2 dias? Não, absolutamente não, mas a gente tem uma malha viária rural aí muito grande e as áreas aí bem acidentadas, né? Então qualquer chuva mais torrencial acaba danificando muito a via e a gente está sempre aí atento para imediatamente fazer aí as correções. Mas não afetou muito não. Que bom. Prefeito, esse ano de 2025 que marcou aí, eu acho que para o município de Pedras Grandes, a retomada dessas obras que o senhor vinha lutando e dessa vez andou bastante aí a obra da rodovia da imigração italiana, conseguiu também destravar outras estradas que o senhor tinha o projeto de pavimentação. Esse eu acho talvez um dos balanços positivos desse ano de 2025 aí no município. Olha, com certeza absoluta, nós que estamos concluindo agora a rodovia da imigração italiana, a gente já falou bastante sobre isso, da importância dela para o desenvolvimento econômico não só de Pedras Grandes, mas de toda a região sul do estado, né? Uma nova conexão aí entre a EC 390 e a EC 108, portanto a Muriel e a ANREC, e tínhamos projetado terminar ela totalmente agora no final de dezembro, mas essa chuva agora do mês de novembro, final de outubro, novembro, aí acabou atrasando 15 dias, faltam apenas 400 metros de pavimento dos quase 17 quilômetros que nós executamos da rodovia. E já iniciamos também colocando capa asfáltica na rodovia que liga Pedras Grandes a 13 de maio. Então, nesse quesito aí, vamos dizer, infraestrutura, estamos terminando o ano aí muito bem. Vai ficar só então só com esses 400 metros. Não tem nenhuma pendência ali. Tinha umas questões também de umas áreas ali que precisavam ficar para trás. Toda essa parte foi vencida. No trecho 1 nós tínhamos aí acho que eram também em torno de 400 metros que nós acabamos por licitar novamente. Ganhou a empresa JR lá da Içara. E o pavimento, aí faltava ali alguma coisa relacionada à detonação de rochas, que também já foi executado, e agora deve estar faltando aí uns 150 metros para a colocação da capa asfáltica. Nós estávamos removendo também esse material detonado e trazendo aqui para o Parque Casa dos Arcos, mas aí veio o final de ano e o pessoal de alguma forma precisa também dar uma descansada aí, fazer um recesso,
porque foi realmente um ano de muito trabalho. A rodovia da imigração italiana, até o final desse mês, agora de janeiro, vai estar totalmente pronta. Esse que era um sonho, hoje então é uma grata realidade aí para nós e para toda a região. Mas quantas comunidades aí ficam beneficiadas, e especialmente eu conheci alguns descendentes de italiano que lamentavam essa comunicação com a Zambuja, isso lá, né, 10, 12 anos, lamentavam que era tão difícil chegar a Zambuja. Agora vai chegar de todo lado, vai chegar com calçamento bom, né? Uhum. Muito bacana. Agora o Parque Ecológico, eu acho que teve a oportunidade também, né, Rafael, de conhecer, que é um equipamento aqui importante para o turismo de Pedras Grandes. Foi comprado ainda em 1993, no segundo mandato do meu pai como prefeito, e abandonado por muitos anos. Eu, logo no início da primeira gestão, acabei concedendo então para a iniciativa privada. Lá um alto investimento foi feito e hoje recebe aí milhares de pessoas por mês, né, contribuindo bastante aí com a roda virtuosa da economia turística de Pedras Grandes. Então esse pavimento, ele, claro, vai atrair para toda essa região por onde ele foi implantado novos negócios, com certeza absoluta. O agricultor ganha muito, né, porque cada vez mais, então, a cidade está destacada, os terrenos são valorizados, e esse olhar, então, do investidor da região que excluía Pedras Grandes, hoje tem Pedras Grandes adicionado, e a gente já começa, então, a receber parte desses investimentos da região. Ô Aguinaldo, eu preciso te perguntar, eu sei que o Joelson tem perguntas mais objetivas, mais jornalísticas, mas eu preciso te perguntar da curiosidade que eu tenho sobre a torre. Como é que está a construção da Torre de Pisa? Em que nível anda aquilo lá, Aguinaldo? Olha, a Torre de Pisa está sendo a construção, um desafio parecido, né, com o projeto, né, que nós, o risco que nós assumimos desse projeto desafiador, que é inclinar esse prédio de 1.000 toneladas de aço e concreto, depois dele pronto. Também o processo licitatório, porque estou indo para a 4ª licitação. Essa é uma loucura, né? A última empresa que ganhou a licitação, inclusive, é de Jaguaruna, né? E naquela oportunidade a gente já de cara percebeu que não teria capacidade técnica, né, e estrutura financeira para suportar a construção de um prédio icônico como esse. Acabamos por fazer o rompimento amigável do contrato que tínhamos com essa empreiteira, e agora, então, estamos lançando aí com o projeto pronto novamente, estamos relançando a licitação, eu acredito que até o dia 15 de janeiro. Eu espero, sinceramente, que nós possamos pegar uma empresa que tenha capacidade técnica, porque quanto mais, Rafael, se aperta termo de referência, nas exigências, né, que a própria lei de licitações nos permite fazer, mais o próprio Tribunal de Contas entende que nós estamos, de alguma forma, direcionando para alguma empresa especificamente a obra. E não é nada disso. Quem sofre é a administração pública, é a população, porque eu estou com um ano praticamente de atraso na entrega desse importante equipamento, que vai ser o epicentro dessa importante rota, que é a rota da imigração italiana. Mas eu tenho certeza absoluta que até o final desse ano nós vamos estar com esse equipamento pronto. Mas todo mundo acha o projeto bastante ousado, né? Que é fazer essa inclinação da torre depois de pronta. Mas ele é um projeto de forma da engenharia, né? Viável, né? Digamos assim, do ponto de vista da engenharia. Do ponto de vista da engenharia, completamente viável, né? Mas, como eu aqui não sou daqueles de não enfrentar o desafio, nós temos uma cidade pequena, né? Uma receita que não é muito grande. Às vezes eu comento com colegas prefeitos de cidades maiores, né, que é fácil, né, você desenvolver, destacar a cidade para a região, para o estado, com alto orçamento, com gordo orçamento. Você contrata aí os melhores escritórios de engenharia, de arquitetura, desenvolve o projeto, né, e aí fica mais fácil de executar. Não é o nosso caso aqui. Muita coisa que destaca Pedras Grandes é protagonista também, porque só nós temos, como é o caso do aço da ponte Hercílio Luz e a Torre de Pisa.
Então, a primeira réplica do planeta Terra, em que essa inclinação característica, ela vai ser feita no dia da inauguração. Então, isso é um pouco, simboliza um pouco também, né, toda essa saga do italiano que veio para cá no final do século XIX, enganado que foi lá na Itália, né, por aquela propaganda toda bonita, né, nada disso aqui foi encontrado, sem opção de voltar, né, e vencer ou vencer, e vencemos, né, ajudamos com as outras etnias a construir. Então, essa espetacular região forte economicamente que a gente tem aqui. Então, esse é mais simboliza um pouco isso também. Se o italiano para cá veio e deu a sua contribuição para o desenvolvimento com muita eficácia, né, dessa região, por que não enfrentar o desafio de inclinar um prédio com 1.000 toneladas de aço e concreto, com 30 metros de altura? Vamos enfrentar e pronto, né? Não, já desisti de te falar de não inclina, deixa, mas tu vai inclinar, eu vou estar mais longinho vendo lá. Esse prédio Mas deixa eu, agora não duvidem do Aguinaldo, porque o Aguinaldo pegou uma locomotiva e eu sei que tem muito da tua criação aí de adaptar um motor aí de um outro veículo e botou essa locomotiva para andar, né, Aguinaldo? É verdade, hoje ainda tive a oportunidade de dar mais um passeio nela, muitos turistas, então, que hoje param para ver essa homenagem que a gente fez aí, esse importante modal de transporte, que é o ferroviário. A maioria deles, Rafael, são monumentos estáticos, parados, não interativos. Né? E eu procurei criar aqui um monumento que, então, as pessoas podem, vamos dizer assim, interagir. E aí, claro, sempre usando da criatividade, da iniciativa, da reciclagem também, que é muito importante, né? Porque ferro é ferro, motor é motor, não tem por que tu descartar, vender aí a troco de nada. Então, tirei de um ônibus desativado do transporte escolar esse motor Mercedes, que por sinal é um motor muito bom, né? E trocamos aí o diferencial do Mercedes por um do Volvo, que é um equipamento mais reforçado, e o sistema, né, ali o coroa, pinhão e a corrente, né, para fazer o sistema das rodas girarem, utilizei um material descartado, né, da reforma de uma escavadeira hidráulica. Então, tudo que está ali é de reaproveitamento, mostra um pouco esse nosso comportamento criativo, né, e responsável do ponto de vista ambiental, porque estamos, além de preservar, estamos economizando reservas naturais, e hoje está ali andando, a fumaça a gente simulou com gelo seco, né, o vapor, a fumaça, e colocamos as caixas de som com aquele barulho característico, com a buzina. Então fica aí inclusive o convite às pessoas que queiram conhecer e fazer um pequeno percurso em cima de uma locomotiva, da garagem dela 50 metros até na frente, então, da primeira estação desse tronco ferroviário que ligou Imbituba a Lauro Miller. Pedras Grandes, Rafael, tem uma história muito grande ligada ao modal de transporte ferroviário, porque por aqui passou por 90 anos a Maria Fumaça, né? Então, em 1974, a grande enchente danificou muito a via permanente, ela foi desativada. Mas então a gente faz parte também dessa importante história. É um pecado, né? Não ter sido reinstalado os trilhos, né, Aguinaldo? Nós termos hoje um trilho podendo fazer esse turismo todo, seria maravilhoso. Mas enfim, a gente sabe, o custo Mas tem, né, Rafael, hoje Tubarão, Jaguaruna, Sangão, Criciúma, então a gente tem essa opção. E aí, claro, ficamos nós ali, né, com esse pequeno trajeto. Quer dizer, as pessoas que querem o dia inteiro, então, ter essa experiência e tal, vão até o Museu Ferroviário, né, e aí a gente tem ali, né, uma estrutura muito bem montada, né, e aí faz aí o dia inteiro esse percurso. Mas pequenos, a pessoa que não tem tempo e quer ter essa experiência vai vir a Pedras Grandes. E essa é só mais uma das invenções. Esse ano vocês lançaram várias, né? Teve o Skycar, o carro de boi, a gôndola. Verdade, o carro de boi. Agora a gente pediu ao Guinness Book que nos confira aí a condição de ter o carro de boi mais pesado do mundo, porque fiz ele inteiro com as talas originais da Ponte Hercílio Luz. Nós já estamos ali com quase 12 toneladas, né? Pesa o carro, né, fora os bois, que foram construídos por um artista aqui que mora em Tubarão, o Pedro, né, e agora vamos aplicar mais 6 talas laterais,
que deve chegar aí a 15 toneladas o equipamento. Fizemos a gôndola também com placas velhas de trânsito. Isso é muito importante, porque o DEINFRA, o governo do estado, tem muita coisa que pode ser aproveitado se a gente tiver um comportamento criativo. É muita coisa que que é descartada. Por exemplo, peguei mais de 1.000 placas de trânsito do DEINFRA de Tubarão e de Criciúma. Fiz aqui vários outdoors gigantes, né, no morro aqui, Pedras Grandes, a Zambuja, né, e também essa gôndola veneziana, que claro, para nós custaria muito, mas como a gente já tem uma em Nova Veneza, então saindo da originalidade, né, tem duas que está no Parque Aguaí, construída por mestres canoeiros de Laguna, também que é um negócio muito legal, feito pelo Beto, lá o Beto Ferreira, proprietário do Aguaí, é um cara muito criativo e muito importante para o desenvolvimento do turismo da nossa região, e eu quis mais uma vez que Pedras Grandes protagonizasse. Então tem, eu acho que no mundo inteiro, a primeira gôndola veneziana construída com placas descartadas de trânsito doadas pelo DEINFRA. E a novidade mais recente anunciada por você é a criação de um museu geológico. Como é que vai ser esse projeto? Olha, Jorge, eu estou muito feliz, muito contente, porque tem um ano, né, que eu e o Vonei Braz da Luz aqui, que cuida da nossa Unipeg, ex-funcionário, inclusive do Grupo Votorantim, junto com o Dilcionei Bonetti, que ainda é funcionário remanescente do Grupo Votoran, que cuida dos interesses deles aqui na região da Estação Cocal, aqui de Morro da Fumaça e Criciúma, eu trabalhei para conquistar um acervo único brasileiro, que é de testemunhos de perfuração para a pesquisa geológica. São mais de 20.000 metros de testemunhos, né, que objetivava, então, pesquisar a fluorita de toda essa região. Envolve aqui Armazém, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Pedras Grandes, Morro da Fumaça. Então, estou muito feliz porque são 4.000 caixas que somam aí 20.000 metros de testemunho geológico, a base do nosso museu, que vai ser também interativo e que já começa a receber, então, informações digitalizadas, né, dos familiares de toda essa região que atuaram por muitos anos nesse tipo de mineração. Então o nosso museu, ele vai estar interligado também com o Resort Termas do São Pedro, porque lá o local onde ele está sendo instalado era também uma mina de fluorita, e eles têm bastante coisa física que vai ser disponibilizada lá no hotel deles. Nós temos aí, eu acho que 3 galerias, bocas de mina, que nós vamos conseguir liberar para que os estudantes de geologia do Brasil inteiro circulando por aqui possam conhecer. Então, ele representa para Pedras Grandes e para a região sul de Santa Catarina algo muito importante, né, que é, então, o primeiro museu geológico fluorita da fluorita. E Pedras Grandes, então, mais uma vez, ela está muito ligada a isso, porque nós temos aqui muita gente que veio, principalmente do sudoeste do Paraná, para cá morar, para atuar, então, no Grupo Votorantim, que atuou aqui por 40 anos. Então a gente tem também uma história muito forte de ligação com o Grupo Votorantim. Eu conversei com o Marcos Hermílio de Moraes, que é um dos proprietários do Grupo Votoran, né, lá, filho do seu Antônio Hermílio de Moraes, e expliquei essa situação toda que estou falando para vocês aqui. Ele prontamente, então, cedeu para a gente. Agora nós estamos preparando o local do lado da nossa Unipeg, da nossa universidade aqui, o local para abrigar, então, esse museu. Tem alguma expectativa de quando vocês possam abrir aí esse museu? Durante esse ano, vamos construir o pavilhão, né, e a gente quer deixar muito bem acondicionado, né, esse material, né, a estrutura interna, vamos dizer, que vai abrigar essas caixas. Eles vão ser uma espécie de gavetas que vai permitir, então, que esses grupos, estudantes de geologia, professores, pesquisadores, possam vir do Brasil inteiro e aí ter acesso de forma organizada. Essas caixas todas são catalogadas, furo por furo, né, georreferenciada,
Então, agora devagarinho, a gente vai ampliar. Eu tenho particularmente muitas coisas num museu que comprei, que aí são minhas, que comprei de um ex-gerente, ex-administrador da Votorantim aqui na região, e bastante coisa tem relacionado também à parte da atuação da Votoran, que eu vou acabar também doando para o museu. Nós temos uma maquete, né, uma espécie de um armário muito bem construído pelos funcionários da Votoran, aí que todo de vidro, que mostra exatamente funcionando, que mostra exatamente como é que funcionava então essas embocaduras, essas galerias, esses poços, né, com o elevador funcionando em miniatura, que também vai ser disponibilizada, que é minha, mas vai ser disponibilizada para o museu também. Com certeza, mais um grande atrativo aí para o município de Pedras Grandes, que tem um roteiro vai diversificando o seu roteiro turístico. Ô prefeito, falando aí de assuntos que marcaram o ano, com certeza um dos fatos que marcaram esse ano foi o rompimento do pacto de Pedras Grandes com a cidade de Belluno, na Itália. Você que encabeçou a construção desse pacto e também agora esse rompimento também, que não deixa de ser um marco aí, né, na relação com essa cidade. É verdade, isso não quer dizer que a nossa história de ligação com a Itália vai terminar. Absolutamente, né? Muitas cidades dessa região, né, que cultivam aí mantém viva a sua ligação com a Itália, né, através da sua cultura, da língua, da gastronomia, nem tem pacto com cidade nenhuma, né? Então não é o rompimento de um pacto que vai desconectar Pedras Grandes da sua história, do seu passado, que tem origem essas pessoas que vieram em 1877 aqui para Zambuja. Agora, o fato é que nós precisamos ter um pouco de brio, de vergonha na cara também, porque a tramitação do Decreto-Lei 36 do Conselho de Ministros lá na Itália, ele interrompeu, né, a nossa ligação com a Itália, a nossa condição de italiano posta na Constituição italiana aí há muitos anos. Então, lançaram mão de um instrumento legal, né, de um projeto de lei, para modificar então essa nossa condição. E eu aqui da mesma forma, resguardado, claro, todas as proporções, mas eu não fiquei apenas no discurso, no protesto através do discurso. Se eu tinha algo de concreto para fazer, eu fiz. Eu rompi o pacto. Por quê? Porque no meu entendimento o silêncio, né, do Conselho Comunale lá em Belluno, do prefeito lá, do síndico de Belluno, em relação à tramitação desse projeto, falou muito alto. Falou um pouquinho daquilo que eles pensam a respeito da ítalo-descendência aqui, a ítalo-descendência espalhada pelo mundo. A Premier Meloni dizia, tanto ela quanto o Antônio Tajani, que o ítalo-descendente é um patrimônio all'estero, fora da Itália. A Itália tem 60 milhões de habitantes, um país que está ficando velho, e tem uma ítalo-descendência de quase 100 milhões de habitantes. Que faz, Joelson, para eles é muito mais vez do ponto de vista do fortalecimento econômico do continente europeu, porque tu imagina só um percentual pequeno, dessa população, de quase 100 milhões de habitantes, voltando para a Itália para buscar lá a informação da sua raiz, de onde veio o seu antepassado. Cada viagem dessa, eu costumo sempre dar números. 15 dias na Itália hoje te custa quase 100 mil reais. E de forma recorrente nós temos ítalos descendentes indo para a Itália e deixando esse recurso lá, contribuindo com a economia deles. Agora, o pacto que tive com Belluno, ele objetivava o quê? Nada a ver com facilitar acesso a passaporte ou coisa que o valha, que eles pudessem fazer o mesmo caminho que a gente faz para identificar a nossa raiz, que eles pudessem vir aqui para conhecer tudo aquilo que nós, com muito sangue, suor e lágrima, nós construímos
somado às outras etnias todas, claro, né, a nossa contribuição que nós construímos ao longo desses 150 anos. E que essa informação, então, ela pudesse ser levada para a Itália. Que lá eles pudessem dizer para suas crianças na rede escolar, olha lá, no final do século XIX, um grande número de irmãos nossos, de familiares nossos, saíram daqui por conta da dificuldade, da guerra, da incerteza, da recém-unificado reino da Itália, e foram buscar fazer uma vida melhor lá no sul do estado de Santa Catarina. E Pedras Grandes, que é a primeira colônia de imigrantes italianos. Esse era o nosso objetivo. Claro, novos negócios, fortalecimento do turismo, né? E ampliar cada vez mais a nossa ligação através, então, da parte cultural, gastronômica, musical, da dança, etc, etc. Mas, pelo jeito, nada disso interessou ao italiano e deixou claro que ele pensa da gente. E da minha parte, nós não somos mais, mas nós não somos absolutamente menos que ninguém. Né? Então, do jeito que a gente é tratado, a gente trata também. E pactos, Joelson, eles prescindem de uma coisa muito importante, respeito. E esse respeito não foi identificado. Ali no começo do ano, a gente até acompanhou num evento que teve em Pedras Grandes a instalação da Associação Belunese. Essa associação continua funcionando? Isso não impacta o trabalho das atividades da associação? Não, a associação continua funcionando, inclusive eu sou o presidente dela hoje. Né? Ela continua funcionando, embora... agora a gente, claro, um pouco mais desestimulado, né, para tocar determinadas coisas relacionadas à associação, né, mas ela continua. Como te disse, tem outros projetos aqui que identifica Pedras Grandes, a Itália, e que deve ser por nós buscado para desenvolver o nosso turismo, que é uma réplica numa escala de 2:1 da Fontana di Trevi, e nós queremos construir. Isso vai ser, a ideia é construir aqui do lado do Clube 12 de Outubro, no centro de Pedras Grandes. E uma outra, que é o primeiro mercado do produtor em forma de coliseu, que nós queremos construir em Azambuja. Cada arco desse, que compõe lá a arquitetura do Coliseu Romano, será um box para o agricultor, então, fazer ali a venda da sua agricultura familiar. Essas ideias, elas permanecem. Nós vamos seguir cada vez mais, vamos dizer assim, extraindo dessa nossa ligação equipamentos, construções que possam fazer com que o nosso turismo seja potencializado. Essa semana nas redes sociais você anunciou a saída do Júlio Cancellier, que era secretário de turismo aí de Pedras Grandes. Ele que é um grande aliado, incentivador aí dessa questão da imigração italiana. Isso passou por um descontentamento com esse rompimento ou foi por outros fatores? Não, absolutamente nada disso, né? O Júlio Cancellier é um grande amigo de longuíssima data, é competente jornalista, alguém que me ajudava aqui a colocar em prática as ideias que a gente, então, tem no nosso plano de governo para o desenvolvimento da cidade. Né? Então, ele não administrava, vamos dizer, essa política de relação internacional, no caso aqui de Pedras Grandes, com Belluno. Isso é uma coisa feita por mim e com forte apoio, né, do Júlio Cancellier. Mas já estava previsto aí, né, agora no começo desse ano, o desligamento dele da secretaria, até porque a gente vai dar uma oxigenada e oportunidade também para outras pessoas, e o Júlio vai continuar contribuindo aí com Pedras Grandes, até porque a família dele tem origem aqui em Azambuja. Maravilha, Aguinaldo, é sempre bom conversar contigo. A gente queria mais fazer um balanço do ano e a perspectiva, nem deu tempo de falar do que vem por aí. E eu sei que tu tem sempre muita coisa na cachola, mas já explodimos o nosso tempo, já é 1h02. Te parabenizar, acho que Pedras Grandes, inegavelmente, não se trata de ser, puxa saco do prefeito, não é isso, mas é inegável que Pedras Grandes vem mudando, vem se transformando, vem apresentando opções. Hoje é um destino maravilhoso para quem quer passar um fim de semana, tem muitas atrações, muitas alternativas, e isso foi muito disso construído nesses últimos anos, e muito ainda, pelo que tu conversaste, logo a ser apresentado. Então parabéns aí pelo 2025, e esperamos logo, em 2026, que a gente possa ajudar da maneira que for possível a construir uma Pedras Grandes cada vez melhor. Obrigado pela atenção de sempre conosco aqui, Aguinaldo.
Eu é que agradeço, olha, aproveitar a oportunidade, inclusive, né, para dizer que nós vamos agora lançar também o processo licitatório da tirolesa, que vai passar aqui sobre a EC390, sobre a EC390 será um grande diferencial. Então, agradecer aí a oportunidade sempre, Rafael, Joelson, a H2O, a oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre Pedras Grandes, aproveitar também para desejar um feliz 2026 a toda a audiência e que venha aí com muita prosperidade, mas acima de tudo com muita saúde. Um grande abraço. Grande abraço, feliz ano novo. Até mais. Obrigado.